agora vamos alterar os alinhamentos desses parágrafos. Aqui nós temos 4 botões para alinhamento horizontal. Vamos primeiro ver cada um desses botões, as suas nomenclaturas, e depois a gente usa os botões para alinhamento. Então acompanha comigo aí em tela cheia, como sempre, e vamos descobrir o nome de cada botão aí. Vamos lá, ampliando a imagem, certo? Comigo. Esse botão aqui, alinhar texto à esquerda. Tecla de atalho Ctrl Q. Esse aqui, ao lado, centralizar, tecla de atalho Ctrl E. Ao lado, alinhar texto à direita, tecla de atalho Ctrl G. E mais ao lado ainda, o justificar, tecla de atalho Ctrl J. Então são os 4 alinhamentos, à esquerda, centralizar, à direita e o justificar. Vamos usar cada um desses alinhamentos no nosso texto. Importante saber que esses alinhamentos, eles alteram, mas eles se relacionam com as margens do documento. Porque o alinhar à esquerda vai alinhar o texto à esquerda, o centralizar vai centralizar na área de texto, levando em conta as margens. O alinhar à direita vai alinhar junto à margem direita. E o justificar é aquele que alinha junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo, por isso chamado então de justificar. Vamos fazer uso então desses comandos, acompanha comigo. Selecionei o primeiro parágrafo, em vez de botar o alinhar à esquerda, eu vou clicar nesse botão que é o centralizar. E agora percebe que o texto ficou centralizado aí na área de texto, na área que leva em conta, claro, as margens. Está aí, centralizado. Agora eu vou clicar no outro botão que é alinhar texto à direita. Percebe que o texto ficou alinhado junto à margem direita. Vamos escolher agora o justificar. Seleciono o texto, vamos clicar aqui no botão justificar. E o texto ficou alinhado junto à margem esquerda e também junto à margem direita ao mesmo tempo, mas respeitando, claro, a última linha do parágrafo. Então, justificar alinha junto à margem esquerda e junto à margem direita simultaneamente, por isso é chamado de justificar. Aí temos botões, então, bem importantes em relação ao grupo parágrafo. Mas tem mais, o grupo parágrafo tem mais itens. Vamos falar agora do botão que permite alterar o espaçamento entre linhas e também o espaçamento que existe antes e depois de um parágrafo. Vamos primeiro identificar esse botão aí dentro do nosso grupo parágrafo, que permite, como eu disse, alterar espaçamentos. Olha lá, super ampliado para ti, aqui o botão, primeiro a leitura, espaçamento de linha e parágrafo. Espaçamento que altera entre as linhas e também o espaçamento que existe antes e depois do parágrafo. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui esse primeiro parágrafo e vamos clicar no botão espaçamento de linha e parágrafo e escolher o espaçamento 2 de duplo. Percebe que agora o espaçamento entre as linhas desse primeiro parágrafo está duplo, maior do que o espaçamento entre as linhas do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo, que eu vou escolher aqui, ó, no espaçamento de linha e parágrafo, vou escolher 1, 1. E aí ficou o espaçamento 1 para o segundo parágrafo e ficou o espaçamento 2 para o segundo parágrafo, para o primeiro parágrafo, que é duplo. E aí tem diferentes espaçamentos entre linhas. Vamos deixar também o primeiro parágrafo agora com o espaçamento de linha 1 e vamos alterar o espaçamento que existe antes e depois. Se eu clicar aqui, ó, eu poderia escolher espaçamento, adicionar espaço antes ou remover espaço antes, ou ainda adicionar espaço depois do parágrafo e remover espaço depois do parágrafo. Vamos fazer essas escolhas ali, ó. Vou pedir para adicionar espaço antes, depois posso pedir para remover o espaço que existe antes do parágrafo. Ou ainda remover espaço depois, ou ainda também adicionar espaço depois do parágrafo. Então, tu pode alterar os espaçamentos que existem entre esses parágrafos e até o espaçamento entre as linhas.